Olá, minhas amoras! Sejam bem-vindas de volta ao canal. Hoje, vocês vão me acompanhar para fazer a finalização da minha semana no Bullet Journal, porque eu passei alguns dias sem utilizar o Bullet Journal, fazendo as minhas coisas, mas sem utilizar. Então, a gente vai retomar e aí você vai ver como que eu faço. Primeiro, eu vou mostrar para você a semana 22. Esse mês de maio, eu resolvi fazer, eu não fiz a página de memórias, né? Lá no Plan With Me, né, eu mostrei as páginas que eu criei e eu não fiz a página de memórias. Eu resolvi incluir as memórias dentro das minhas semanas. Então, eu vou fazendo os desenhinhos, um por dia. Colocar alguma das minhas memórias, algumas das coisas que aconteceram ali na minha semana. Então, minha semana tá ficando assim. E essa semana, eu comecei usando o meu Bullet Journal até quarta-feira. Quinta eu não usei, sexta eu não usei, hoje é sábado. Então, eu vou preencher, porque o que eu faço? Eu fiz coisas, não é que eu não fiz. Só que eu acabei não usando o Bullet Journal porque eu tava um pouco na correria e também... Os dias que eu desenho, eu tenho um pouco mais de dificuldade de usar o meu Bullet Journal e foi o que aconteceu. Eu desenhei esses dias, então eu passo algumas horas desenhando e acabo não usando o Bullet Journal. Mas eu preciso, então, preencher agora, né? Eu gosto de preencher, mesmo que, por exemplo, eu já fiz as minhas tarefas, mas eu gosto de preencher porque isso aqui fica um registro das coisas que eu fiz, das coisas que aconteceram. E aí eu também já fiz o rascunho dos desenhos de quarta, que a gente foi assistir A Pequena Sereia no cinema, eu e minha filha. E de quinta, que eu voltei pra Nutri, pra retomar o meu plano alimentar, depois do período de depressão e tudo mais. E, então, eu desenhei alguns vegetais aqui. Então, vamos lá. Eu vou começar a preencher meu Bullet Journal e aí você me acompanha. Voltei. Resolvi falar um pouquinho aqui sobre o fato de eu preencher depois, porque eu acho que tem gente que pode se perguntar, ué, mas o Bullet Journal não é pra você se organizar? E, tipo, você não usou ele pra se organizar, mas depois você usa, então fica meio confuso? Bom, pra mim, o que acontece? Eu já venho com esse processo de organização já faz 3 anos, e o Bullet Journal faz parte disso também. E exatamente porque eu já tenho, né, todo esse processo e eu programo, por exemplo, eu planejo minha semana, eu já tenho uma noção das coisas que eu tenho que fazer, do que é mais importante e tudo mais. Então, mesmo que eu não use o meu Bullet Journal num dia específico, geralmente eu consigo saber exatamente o que eu preciso fazer ali, as coisas que são mais importantes. Mas sim, ele me faz falta às vezes, porque, por exemplo, eu tinha que ter postado, né, a minha ideia, né, eu queria postar um TBT na quinta-feira, eu já tinha deixado o vídeo pronto, mas aí, como eu não usei o Bullet Journal, eu acabei esquecendo de postar. Inclusive, hoje que eu lembrei, eu falei, o vídeo que era pra ter postado. Só que assim, eu sempre procuro pensar em prioridades. Postar esse vídeo não era uma prioridade máxima, sabe? Eu tenho outras prioridades. Então, as coisas que são prioridade, elas ficam na minha mente e eu acabo fazendo, mesmo se eu não tiver o Bullet Journal ali no dia a dia, porque eu planejei a semana, então eu tenho na minha cabeça já a semana planejada, então eu já sei quais são as minhas prioridades e as coisas mais importantes que eu tenho para fazer naquela semana. Então, mesmo se eu falhar o Bullet Journal 2 dias, tá tudo ok, eu consigo manter as minhas coisas em andamento, porque eu já venho numa rotina de organização, entendeu? Terminei de preencher as minhas tarefas. Tem tarefa que eu ainda não fiz e eu preciso fazer. E tem tarefa que eu tinha planejado para quinta, mas eu não fiz. Então, eu também preciso fazer hoje. Na verdade, essa aqui eu acabei indo ontem. Então, eu já vou pôr aqui. Esse aqui eu ainda tenho que fazer hoje. Às vezes acontece de, por exemplo, eu me lembrei que eu tenho que fazer esse cadastro, mas já estava preenchido aqui. Então eu fiz uma setinha e joguei pra cá porque eu comecei a escrever. Mas eu procuro não repetir. Como tá tudo numa página só, eu não preciso repetir. Por exemplo, eu preciso ir trocar a blusinha da minha mãe. Eu não preciso colocar aqui porque ela já tá aqui. Não faça aquela migração, porque no Bullet Journal
falam de migrar, né? Quando você joga de um dia para o outro. Eu só faço isso quando eu jogo, por exemplo, de uma semana para outra, porque fica em outra folha. E aí sim eu preciso ver. Mas como tá tudo dentro de uma única folha, eu não faço isso. Mas às vezes acontece, por exemplo, de eu duplicar, como eu fiz agora. Então, se eu duplico... Opa! Então, acontece de eu duplicar, como eu fiz agora. Então, se isso acontece, aí sim eu faço uma setinha e tá tudo bem. Então, agora vamos para os desenhos. Dessa vez eu tenho alguns desenhos mais delicados, eu tenho a Ariel, que tem alguns detalhes do rostinho, e até mesmo os vegetais, eles ficaram menorzinhos, né, porque eu tenho feito desenhos maiores. Então, eu resolvi usar essas canetas, que elas são mais finas, pra ficar, pra conseguir fazer os detalhes melhor. Então, vai ficar diferente do restante. Na verdade, eu venho já, de início, eu ia usar só a paleta do mês mesmo. Só que se vocês observarem aqui, eu tava incomodada com tudo muito azul. Então, eu resolvi começar a colocar cor, né? Porque no próprio, por exemplo, no próprio teatro tem o vermelho, a Heineken é verde, então não faria sentido, né? Tipo, a batata frita, não faria sentido se eu pintasse de azul e tudo mais, ia ficar mais difícil de entender o desenho, né? Porque as cores também fazem a gente lembrar, né, do objeto, né, daquilo, enfim. Então, eu resolvi começar a incorporar cor e aí eu tô gostando muito mais. Então, agora, além da cor, eu vou usar essas canetas. E aí, vai ser o teste se essas canetas... Eu acho que eu já fiz isso, mas eu não lembro, com certeza. Então, vai ser o teste, né? Eu vou usar aqui canetas da Cis, né? Que é a Graphtec. E também uma da Pilot, que é a Drawing Pen. E vai ser o teste se elas borram quando eu passar a Brush Pen. Eu acho que elas não borram, eu acho que eu já devo ter usado, inclusive. Mas, como eu não tenho certeza agora, então vocês vão ver isso junto comigo.
Olhem só, tá vendo? Não vaza, ó, não vaza. Aqui da Pequena Sereia, que eu passei um em cima do outro, cores bem fortes, ó. Ameaçou vazar, mas no geral não. Eu gosto muito desse papel, muito, muito, muito. Ele é o Pollen Bold, que eu comprei na Oficina Full, fui eu mesmo que fiz esse caderno, né? Deixa eu dar um zoom pra vocês verem, abrir a imagem então pra vocês verem como ficou até agora, né? Porque hoje é sábado, eu tenho todas essas coisas pra fazer. Inclusive, eu esqueci de colocar aqui, gravar o vídeo de hoje, que eu estou gravando neste momento, né? Gravar o vídeo de hoje não, gravar o vídeo que vai pro YouTube semana que vem, que eu estou pondo, que eu estou gravando neste momento. E é isso por enquanto, então essa é a semana 23, como ela está ficando. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo.